Olá! Sabe quando uma das partes num processo não concorda com a decisão do juiz? Ela pode recorrer, claro. Mas olha, essa nova análise não depende só de ter um bom argumento, não. Existem regras bem formais que precisam ser seguidas à risca. E hoje a gente vai desvendar justamente o primeiro e mais crucial filtro que todo recurso enfrenta, o chamado juízo de admissibilidade. Já se perguntou por que um recurso, mesmo parecendo ter um bom motivo, às vezes nem sequer é analisado pelo tribunal? Pois é, a resposta para essa pergunta está justamente nessas regras que a gente vai explorar agora. Entender isso é fundamental para sacar como o nosso sistema de justiça funciona na prática. Bom, então vamos lá. Pensa assim: todo recurso passa por uma análise dupla, como se fossem dois portões que ele precisa atravessar. O primeiro portão é o da admissibilidade. Ali, o que se verifica é se o recurso seguiu todas as regrinhas formais. Só depois de passar por esse portão é que se chega ao segundo, a análise do mérito. E é aí, sim, que o tribunal vai decidir quem tem razão na história. E aqui, olha, a diferença fica bem clara. Na admissibilidade, a pergunta é puramente técnica. As regras do jogo foram cumpridas? Se a resposta for sim, o recurso é conhecido. Se for não, ele é não conhecido. E a discussão acaba ali. Simples assim. Só um recurso conhecido é que avança para o mérito, onde o tribunal vai finalmente decidir se ele vai ser provido, ou seja, aceito, ou não provido. E que regras do jogo são essas, afinal? São os tais requisitos de admissibilidade. Pensa num checklist que precisa ser todo preenchido para que o recurso possa sequer ser olhado pelo tribunal. A falta de um único item nesse checklist pode encerrar a discussão na hora. Os juristas, eles gostam de organizar esses requisitos de algumas formas. Uma delas, que é bem didática, é a do Barbosa Moreira. E seguindo essa linha, a gente vai focar aqui nos chamados requisitos intrínsecos, que são aqueles que têm a ver com a própria existência do direito de recorrer. E olha, dentro desses requisitos intrínsecos, tem um que se destaca como a primeira grande barreira: o cabimento. É aqui que muitos, mas muitos recursos tropeçam. Entender o que é cabimento é, sem dúvida, a chave para destravar a porta da admissibilidade. Então, o que significa cabimento? Basicamente, o conceito se divide em duas partes que são fundamentais. A primeira é a recorribilidade, ou seja, a lei precisa permitir que aquela decisão específica seja contestada por um recurso. E a segunda é a adequação. O tipo de recurso que foi usado tem que ser exatamente aquele que a lei manda para aquele tipo de decisão. Esse é o caminho lógico da análise, o passo a passo. Primeiro, a pergunta é: essa decisão permite um recurso? Isso é a recorribilidade. Se a resposta for sim, aí vem a segunda pergunta. O recurso que foi apresentado é o correto para essa decisão? Isso é a adequação. As duas respostas precisam ser sim. Vamos mergulhar um pouco mais nesse primeiro pilar. A regra geral é que as decisões podem sim ser recorridas, mas existem exceções bem importantes. A própria lei processual determina que certos atos do juiz simplesmente não podem ser contestados por meio de um recurso. E para ficar mais claro, aqui vão alguns exemplos práticos. Os despachos, que são só para dar andamento ao processo, não têm conteúdo de decisão, então não cabe recurso. A decisão que permite a participação de um amicus curiae, que é aquele especialista que ajuda o tribunal, também não. E claro, a mais óbvia de todas, as decisões de última instância. E essa citação do grande jurista Humberto Teodoro Júnior reforça exatamente esse ponto. Se o processo já subiu toda a escadaria do judiciário e chegou lá no topo, não tem mais para onde recorrer. O jogo, pelo menos naquele nível, acabou. Certo, vamos imaginar então que a decisão pode ser recorrida. Passamos pelo primeiro pilar. Agora a gente vai para o segundo, que é igualmente crucial, a adequação. Não basta só querer recorrer, é preciso usar a ferramenta certa para isso. E a razão para isso tem nome. É o princípio da singularidade. A lei do processo funciona como uma caixa de ferramentas, sabe? Onde cada ferramenta tem uma função bem específica. Para cada tipo de decisão judicial, seja uma sentença, uma decisão interlocutória, enfim, existe um recurso correspondente. Não dá para escolher qual usar. E esse quadro aqui, ele é o coração da análise na prática. Ele mostra essa correspondência exata. Contra uma sentença que põe fim a uma fase do processo, qual recurso? Apelação. Contra uma decisão no meio do caminho, uma interlocutória, o recurso, em alguns casos específicos, é o agravo de instrumento. E contra uma decisão de um desembargador sozinho, cabe o agravo interno. É um mapa bem preciso que não deixa muito espaço para erro.
No fim das contas, a gente percebe que essas regras, embora possam parecer um excesso de burocracia, têm um propósito bem claro. Elas servem para organizar o andamento do processo, para garantir uma certa previsibilidade e também para evitar que o sistema judiciário fique lotado de recursos que não são os corretos, permitindo que os tribunais foquem na análise das questões que realmente importam. Mas é importante dizer que o sistema também não é totalmente cego, sabe? Em situações muito, mas muito específicas, onde existe uma dúvida de verdade sobre qual recurso usar, os tribunais podem aplicar o chamado princípio da fungibilidade e aceitar um recurso no lugar do outro. Mas atenção, isso é a exceção da exceção, não é a regra. Então, para a gente amarrar tudo, o caminho de um recurso é super técnico e cheio de regras. A análise de admissibilidade sempre vem antes de se discutir o mérito. O cabimento, com suas duas faces, recorribilidade e adequação, é a primeira grande prova de fogo. E escolher o recurso errado significa que o direito que se queria discutir pode nem chegar a ser analisado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Essa estrutura toda, bem rigorosa, serve principalmente para garantir a ordem e a segurança jurídica, dando mais clareza para o processo. Ou será que, em alguns casos, ela acaba criando barreiras muito grandes ao direito fundamental de recorrer de uma decisão? É uma pergunta complexa que está sempre no centro do debate sobre o processo civil.